Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você minha experiência de uso com o Motorola E6 Plus. Se você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação e se você quiser estar comprando o Motorola E6 Plus igualzinho a esse daqui, eu vou deixar todos os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Vamos começar um pouquinho falando sobre este aparelho aqui, que tem o Helio P22, 2 ou 4 GB de memória RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento interno. Ele é disponibilizado em duas versões e temos algumas variantes de cor para você estar escolhendo na hora da sua compra. Já embarcado dentro dele nós temos 3.000 mAh de bateria e uma bateria removível, tá? Você consegue retirar a parte de trás dele, que é de plástico, tá? Esse plástico aqui que ele tem um acabamento parecido com o metal, mas ele não é. Ele é cinza metálico, o nome da cor, mas ele é de plástico, tá? Eu vou tirar aqui para você dar uma olhadinha. Tirei aqui para você dar uma olhadinha, ó. Na parte de trás dele nós temos os dois slots aqui na parte de trás. Temos a entrada de cartão de memória e a sua bateria aqui embaixo removível, tá? Então nós temos uma traseira de plástico, tá? Então aqui, dentro dos meus dias de uso, eu não achei uma traseira ruim, só achei que ela risca muito fácil, tá? Já apareceu alguns risquinhos, mesmo eu usando a capinha de TPU que é inclusa na caixa. A parte de trás dele marca muito o dedo, é difícil de limpar e você vai riscar muito fácil se você usar sem capinha este aparelho aqui. Vamos falar agora de tela, né? O aparelho não tem só a traseira. Na tela aqui nós temos uma tela HD Plus, com tecnologia IPS e proporção 19:9, tá? Então, na tela eu não tenho do que reclamar, eu gosto muito das telas que a Motorola inclui no aparelho dela. Por ser um aparelho mais barato, a Motorola não deixa de lado uma tela de qualidade que tem um bom tempo de resposta e uma luminosidade muito ok para o seu dia a dia, para quando você estiver no sol não te atrapalhar na hora do seu uso, tá? Nós temos uma tela aqui que tem uma luminosidade bastante forte para a categoria. Se eu colocar aqui, pode ser que escureça até o fundo da câmera, mas é uma tela muito bonita, tá? Ela tem boa saturação, não é muito amarelada e temos aqui um note gota aqui em cima para acoplar a câmera frontal. Falando um pouquinho das câmeras no meu dia de uso, a câmera ela é boa, só que a categoria do aparelho, eu acho que ele está um pouco caro pelo que ele entrega. As câmeras durante o dia, as fotos são muito boas, em boas condições de luz, tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal. E infelizmente nós só temos um tipo de câmera aqui, né? Que é aquela câmera padrão. Não temos ultrawide, não temos macro, não temos zoom, não temos nada de especial aqui. Então você só tem o efeito bokeh, que a câmera traseira pode fazer aqui. E você tem gravações até Full HD a 1080 frames por segundo, tá? É uma gravação ok, só que hoje em dia você encontra aparelhos que gravam com 4K 30 frames por segundo a rodo, aí vendendo, com um preço pouco superior a esse daqui. Então é algo que você tem que pensar na balança se vale a pena ou não estar adquirindo ele por conta dessas diferenças que pode ter entre um aparelho e outro. Já em desempenho, a versão que a Motorola me mandou para mim fazer teste é a versão de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. É a versão mais top, então eu não posso dizer se vai travar muito em jogos com versão de 2 GB. Mas, pelo que eu já conheço de aparelhos com 2 GB de memória RAM, sim, vai dar uma diferença na hora dos games, mas não é uma diferença gigantesca. Pode ser que ele diminua um pouco os engasgos, mas se a GPU inclusa no Helio P22 não suportar muito bem o jogo, não vai adiantar você ter 4, 8, 16 GB de memória RAM, que não vai adiantar para o seu aparelho, ele vai continuar ainda enroscando nos jogos. Para você ter uma noção, no PUBG eu consigo rodar até na qualidade média e gráficos em médio lá embaixo. Eu vou fazer o teste de jogos do aparelho ainda, vai sair no canal caso você queira saber, tanto no Call of Duty, PUBG e Free Fire, que o pessoal gosta muito. Mesmo eu não gostando tanto de Free Fire, eu vou fazer para as pessoas que querem comprar um aparelho mais barato para jogar e eu vou fazer o teste nesse aparelho aqui. Nas tarefas cotidianas, o Helio P22 ele se sai muito bem, não trava, não demora a responder. Uma hora ou outra você sente um engasgo, mas é coisa do sistema mesmo, mas coisas que são aplicativos em segundo plano atualizando ou carregando alguma coisinha ou outra, mas é coisa rara de se acontecer. Claro que se você encher o aparelho de aplicativos que ficam rodando em segundo plano, ele vai ficar um pouco mais pesado. E em questão de bateria, é algo que pode pesar na balança na hora da sua compra. Por ele ter apenas 3.000 mAh de bateria e ter o Helio P22 que não
tem uma autonomia assim tão grande em bateria como a série Snapdragon, infelizmente a bateria dele pode ser que suga um pouco mais que o cotidiano de outros smartphones que você possa ter. Se você usar durante o dia normalmente, você vai chegar em casa com bateria ainda entre 20% e 15%. Se você usa muito o aparelho, provavelmente você vai precisar de um power bank na sua bolsa ou na sua mochila. E um desapontamento que eu tive aqui é um aparelho que tem margem de R$1.000 de venda no site da Motorola. Estou falando isso de preços no site oficial, tá? Se você for achar a promoção mais barata, tranquilo. Mas R$1.000 é a Motorola colocar entrada USB, micro USB no caso, padrão sem ser USB-C, foi uma mancada muito grande. Eu aqui em casa quase não tenho cabo desse tipo aqui e tá sendo até chatinho de carregar ele. Eu tenho que usar o carregador diretamente da caixa dele, porque normalmente quando eu recebo o aparelho eu não uso os cabos para não estar desgastando, para depois devolver para a Motorola intacto. Mas eu estou tendo que usar o cabo que vem dentro da caixa para estar podendo usufruir do aparelho tranquilamente e não ficar buscando o cabo à torto à direita aqui em casa. E um adendo para você aqui, para vocês terem uma noção do que a Motorola fez, aqui nós temos o Moto E6 Play, né? O Moto G7 Play, ele tem Snapdragon 632, 2 GB de memória RAM e consegue gravar em até 4K. Ele perde um pouco em fotografia para esse daqui, mas em questões de processamento e performance em gravação, ele consegue se sair melhor do que esse aparelhinho aqui, tá? Em bateria eles são iguais, mas por ter Snapdragon, provavelmente a bateria consegue se dar um pouquinho melhor. Então, às vezes, se o Moto E6 Plus não for a jogada para você, pode ser que o Moto G7 Play, que não é esse daqui, seja uma boa opção para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira estar adquirindo um Moto E6 Plus igual esse daqui, ou até mesmo gostou do Moto G7 Play e quer comprar ele, eu vou deixar os links dos dois aparelhos aqui na descrição, com o melhor preço do Brasil e o frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e eu espero que tenha gostado. Tchau!